Olá, Capricorniano! Olá, Capricorniana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Capricornianos, hoje eu vou gravar uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, atemporal. Assim que essa mensagem chegar para você, é o momento que você precisa, ou deveria, ou está pronto para escutá-lo, ok? Bora lá? Primeiro de tudo, Capricorniano, presença. Vem comigo, respira fundo, puxa pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Mais uma vez, puxa pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Última vez, puxa pelo nariz, segura, solta. E é isso, presença. A gente precisa desacelerar em muitos momentos para que a gente possa conectar. E é só conectados com a nossa alma, com a nossa essência, com nós mesmos, com o nosso propósito, com o aqui, com o agora, com o momento presente, que a gente vive algo alinhado à nossa trajetória espiritual na Terra. Gratidão, mais uma vez, pela sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Não deixa para depois, curte esse vídeo. E é isso, bora lá, Capricorniano? Vamos ver qual que é a mensagem que a espiritualidade tem para a gente hoje? Quero começar para vocês de uma forma diferente. Ok, vou começar com o tarô, com o oráculo. Verdades da alma. Vamos ver o que é a alma. O oráculo Verdades da Alma, ele traz uma pergunta-chave, que nos direciona a responder essa pergunta. Nos direciona a entender o momento que estamos vivendo através da pergunta da alma. Vamos ver o que a nossa alma tem para falar neste momento. Espiritualidade, uma carta, por favor. Signo de Capricórnio. Uau, muitas cartas. Uma carta só. Olha isso. Eu gosto quando as cartas nos surpreendem, né? E é isso que acabou de acontecer. A gente está falando sobre pergunta. E o que veio para vocês não é uma pergunta. Veio a mensagem. Nomeie todas as coisas que você ame. Muitas vezes a gente não precisa perguntar. Muitas vezes a gente não precisa procurar do lado de fora. A gente precisa lembrar. A gente precisa reconectar. A gente precisa identificar coisas e qualquer situação que seja que esteja alinhada com a gente. Entende? Muitas vezes eu estou pedindo, ou eu estou perguntando sim, né? Era isso mesmo que eu queria falar. Eu estou perguntando por coisas sem saber de fato o que eu preciso naquele momento, o que de fato está essencialmente associado com o meu momento, entende? Por exemplo, às vezes eu estou pedindo por uma libertação em um ciclo familiar, ou eu estou pedindo por uma libertação na minha vida amorosa, para encontrar alguém, ou então para conseguir desapegar, pelo menos, de um relacionamento anterior. Aqui tem meio que essa energia, né? E eu acabo não focando muito a minha energia naquilo que de fato eu gosto, naquilo que de fato me preenche, entende? Eu estou focando a minha energia naquilo que eu quero me libertar. E quanto mais eu foco a minha energia naquilo que eu quero me libertar, mais aquilo que eu quero me libertar se manifesta na minha vida, porque é onde eu estou focando a minha energia, entende? É preciso aqui um pular de fase, um pular de nível. E eu só pulo para o próximo nível, Capricorniano, quando eu entendo que o nível que eu estou já de fato não faz sentido para mim. E eu sei que aquilo não faz sentido para mim quando a provocação do outro já não me atinge, quando aquela fala daquela pessoa que antes me irritava já não me irrita mais.
entende? Aí eu sei que eu mudei de nível. Aí eu sei que eu estou pronto para seguir. Agora, se eu estou num relacionamento que o que aquela pessoa fala ainda continua me incomodando, ou que aquela família, ou aquele pai ou mãe, ou marido, esposa, que traz que traz algo agressivo, assim, digamos assim, para minha história, para minha vida, ainda continua me atingindo, entende? Porque se aquilo continua me atingindo é porque eu estou dando poder para aquilo. E de certa forma eu estou focando a minha energia naquilo, entende? Então aqui pede muito, por exemplo, nomeie as coisas que você ama. Você é uma dessas coisas? Quando você faz uma lista de tudo que você ama, você, a sua energia, o seu momento presente, está incluso nessas coisas? A sua paz está incluso nessas coisas? A sua saúde, a sua estrutura financeira, a sua liberdade geográfica, a sua liberdade emocional, que seja, está inclusa nessa lista das coisas que você ama? Ou se quando você, por exemplo, alguém te pergunta qual é a pessoa que você salvaria se você tivesse você e mais 20 pessoas dentro de um ônibus e dentro desse ônibus estaria a sua família, o seu pai, a sua mãe. Quem é a pessoa que você salvaria? Talvez a primeira pessoa que você falaria, por exemplo, a minha mãe, o meu pai. E talvez na sua vida atual hoje esse seja o seu maior problema, o seu maior conflito. Ou seja, você ainda continua alimentando, não que não esteja certo você escolher salvar a vida de alguém que você ama, mas é preciso se priorizar. As pessoas só vão amar a gente quando elas entenderem que a gente se ama. Independente se elas gostam ou não da gente, a gente continua gostando da gente. A nossa vida continua vivendo, continua seguindo, com aprovação ou sem aprovação, entende? E aí, quando as pessoas começam a entender que existe amor próprio, que existe posicionamento, que existe verdade e autenticidade naquilo que a gente é, fala e vive e faz, né, digamos assim, é quando elas entendem o lugar que elas têm. Se eu não amar, se eu não cuidar, se eu não respeitar o posicionamento, não tem espaço para mim ali. E se eu quero estar ali, se eu quero estar na vida do outro, eu preciso respeitar. Então, primeiro começa com a gente. Mantra do dia. Eu dou a mim mesmo todo o amor e atenção que eu preciso. Eu dou a mim mesmo todo o amor e atenção que eu preciso. Que poderoso, Capricorniano, que poderoso. Escreve no comentário, materializa, fala, verbaliza isso. Eu hoje, vamos colocar no tempo, hoje, eu hoje. Aqui tá, desculpa. A mensagem que veio para mim é que não existe tempo para isso. A gente se ama independente do tempo. Então desconsidera a parte do tempo. Vamos considerar apenas eu dou a mim mesmo todo o amor e atenção que eu preciso. Independente do tempo que for, independente se é hoje, se é amanhã, se foi ontem, independente do tempo. Eu dou a mim mesmo todo o amor e atenção que eu preciso. E dessa forma eu paro de ficar projetando que o outro me ame ou me dê a atenção que eu preciso da forma como eu gostaria. Entende? Que profundo, Capricorniano. Espero que tenha feito algum sentido para vocês essa abertura de leitura, tá? Se fez sentido, me deixe saber. Vamos entender aqui o que é mais? Vamos ver aqui. O que mais para o signo de Capricórnio? Olha isso. O Papa com Ás de Ouros. O Papa com Ás de Ouros. E o Ás de Ouros na sua casa de matéria, né? De profissão. E o Papa na casa de relacionamento. Mais uma, por favor. E
o Cavaleiro de Ouros. Nem tudo vem no tempo que a gente gostaria, tá? Se eu quero um relacionamento onde eu consigo me posicionar da forma como sou, ter reciprocidade, um relacionamento estruturado, digamos assim, isso leva tempo. Porque eu só encontro no outro aquilo que eu tenho em mim. E a gente sabe o tempo que é para a gente se estruturar, para a gente se curar, para a gente mudar hábitos, para a gente se posicionar de uma forma verdadeira com nós e com os outros. A gente sabe o tempo que isso leva. Então não tem como eu exigir do outro que ele mude ou que ele faça isso na velocidade que eu esperaria, sabe? Porque cada um tem o seu próprio tempo, né? Mas o nosso tempo individual, ele é muito referência para nossa base de relação com o outro, né? Não tem como, se eu levo certo tempo para me desapegar de alguma situação, para mudar algum posicionamento, para amadurecer, para crescer, né? E cada um sabe o tempo que leva. Tem gente que leva 1 ano para desapegar de um relacionamento, tem gente que leva 30 anos para desapegar de um relacionamento. Então, como que eu vou cobrar do outro que venha com rapidez, que venha com facilidade, que venha totalmente pronto? Muitas vezes aqui fala sobre, na área de relacionamentos em si, fala muito sobre aceitar o outro da forma como ele é e respeitar o tempo de transformação e do processo que ele pode viver, sabe? Na sua casa de trabalho, na sua casa de movimento, na sua casa de vida material, a gente tem o Ás de Ouros. Né? O Ás de Ouros nada mais é do que algo novo. Mas eu já venho falando para Capricórnio de algo novo, Capricórnio. Eu acho que já tem um tempo que a gente vem falando sobre... E tem o 3 de Ouros no fundo. Eu acho que já tem um tempo. Se eu não estou enganado, já tem um tempo que eu tenho falado para Capricórnio sobre algo novo. E o Ás de Ouros, nesse tarô, nesse oráculo, nesse tarô, que é o tarô Arte Novel, ele é muito representado, ele tem a carta dos lírios, né? E o mais interessante... Será que isso não aconteceu antes porque não houve um posicionamento seu? Talvez você não se posicionou com inteireza em alguma situação. Talvez você não falou não quando era para falar não, ou não se posicionou com sim quando era para falar sim, ou não colocou os seus gostos, a forma como você gostaria de ser beneficiado, ou então não se colocou flexível. Surgiu alguma coisa e não houve muita flexibilidade, talvez da sua parte, mas talvez da parte do outro também, para que isso se de fato materializasse. Antes e agora parece que existe algo, talvez aqui alinhado com você tem o amor que você precisa, você chega em um outro lugar se amando. E isso é muito importante, principalmente quando a gente vai começar uma nova jornada profissional, digamos. É importante que a gente tenha conhecimento de quem somos, do quanto a gente se ama, para saber o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Deixa eu clarificar isso aqui. Vamos lá. Vamos clarificar aqui essa energia, tarô. Uhum. Tá. A mensagem que eu tenho aqui, a gente tem o 9 de copas, o 5 de ouros e a carta do eremita. A mensagem que eu tenho aqui é o seguinte: era necessário sim, o 9 de copas ele traz um posicionamento de autenticidade, você precisa estar inteiro com você para que algo se manifeste na sua vida. É como se você precisasse estar pronto. Estar pronto no sentido de se garantir, mas não de uma forma arrogante, mas uma forma de
eu não tô mais aprendendo, sabe? Por mais que você continue aprendendo, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, é você falando para a vida, eu já saí do café com leite, eu já saí do teste, eu já saí da fase de experiência, eu de fato tô pronto. E a vida colocando um volante na sua mão, sabe? É como se a vida... O 5 de ouros com Ás de ouros me traz muito a questão do seguinte, se a vida te desse essa oportunidade antes, você talvez teria se direcionado para um lado de ego, ou para um lado de frustrações, ou para um lado que não fosse o melhor lado para você. É como se fosse uma oportunidade que parecia que era uma oportunidade, mas ia te colocar numa situação ruim, entende? E agora, depois de um tempo de preparação, o Cavaleiro de Ouros com o eremita, né? Depois de um tempo que você passou com você mesmo, depois de um tempo que você passou processando as suas próprias emoções, processando de fato aquilo que o outro te oferece, aquilo que você aceita, aquilo que você entrega, processando todos esses relacionamentos, é como se você tivesse adquirido uma maturidade para assumir o BO com clareza, sabe? Assumir aquilo que vier para você com neutralidade, não com colocando positividade ou negatividade em excesso, mas olhando para as coisas ao seu redor como neutralidade. E essa é a forma como a gente consegue viver mais alinhado e sofrendo com menos intensidade, digamos assim, porque não existe tantas ilusões, não existe tantas expectativas, né? E é um momento onde a gente consegue se associar mais com nós. Mesmo que ninguém goste de mim, mesmo que no meu trabalho não seja mil maravilhas, eu tenho a mim mesmo, entende? E isso de você ter a si mesmo, talvez seja o grande presente que a vida te deu nesse processo, sabe? Esse Ás de Ouros aqui, com o 9 de Copas, e o Papa, né, me traz muito de você conquistando a si mesmo. De você reconhecendo a si mesmo, de você se abraçando, aprendendo a se abraçar, sabe? Não é que as dificuldades não vão vir, não é que as coisas... Mas você tem a você mesmo, independente do que aconteça ao seu redor, você tem a você. Não foi a primeira vez que você recomeçou, e se der errado, você recomeça de novo. Mas aqui agora já não tem mais uma questão de ego. Vou fazer para falar que deu certo. Vou simplesmente fazer porque eu já não ressoo mais com esse ambiente que vivo. Vou simplesmente dar esse passo, fazer esse movimento, ou então algo que me permite fazer esse movimento, sabe? Aqui, como é uma mensagem atemporal, não estou falando de tempo, tá? De prazo, assim. Né? Mas é muito algo de você primeiro se amar e dar a atenção que você precisa, a si mesmo. E quando você aprender que você tem a si mesmo, é como se o mundo se abrisse, sabe? Porque você vai precisar de você nessa jornada do mundo, nessa jornada do lado de fora, tá? Vamos pegar aqui uma última mensagem, capricorniano. Mensagem final para o signo de Capricórnio. Ó, perfect timing. Olha que lindo! Este é o momento certo para você mover adiante. Este é o momento certo para você seguir. Tempo perfeito. Este é o momento certo para você seguir. Não se esquece de se abraçar nesse novo caminho. Não se esquece de se amar, de se olhar no espelho. Que lindo, capricorniano, que energia de amor próprio, que energia de paz, né? É aquilo assim, quero simplesmente viver a minha história, não quero guerra com ninguém. Seja feliz, viu? Nessa nova jornada. Seja feliz. E não esqueça que você tem a você mesmo. E é o suficiente.
Espero que faça sentido para você, capricorniano, essa mensagem. Já te convido a se inscrever no canal, a comentar. O seu comentário, a sua interação é muito bem-vinda e muito importante. E é isso. Curte esse vídeo e a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.